Discipulado e descanso. Que tema maravilhoso. Uma vez que sabemos que aquele descanso é no Senhor. E que o discipulado significa ser como Jesus. Aliás, hoje à noite eu quero falar sobre o discipulado nas epístolas. Naturalmente não vamos tratar de todas as epístolas. Mas se procurar, por exemplo, em Gálatas 4:19, vão descobrir uma das melhores definições do que significa discipulado. É Paulo se colocando na posição de mãe que está passando dores de parto até os Gálatas serem formados na imagem de Cristo. Serem iguais a Cristo. Em Colossenses ele colocou de outra forma. Nós a proclamamos, anunciando e tentando fazer com que eles sejam advertidos e que com toda sabedoria sejam ensinados para apresentá-los todos perfeitos em Cristo, Colossenses 1:28, e assim por diante. Mas nesta noite, eu queria muito, mas muito que os irmãos meditassem comigo um trecho muito desafiante. Em Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, 16 até o fim do capítulo. Gálatas representa aquela região onde Paulo, na sua primeira viagem missionária, evangelizou aquelas cidades de Antioquia, de Pisídia, de Icônio, Listra, Derbe. Aquela gente bastante instável estavam sendo conduzidos para alguns homens muito persuasivos que eles teriam que guardar a lei. Em vez de ficarem livres dessa sobrecarga que os judeus sentiram, eles estariam voltando para pegar esse grande peso novamente. E o apóstolo Paulo diz que essa direção não vai dar um discipulado que transforma a pessoa justamente em Cristo, representado aqui na terra. Portanto, se os irmãos têm esse texto na sua frente, podem me acompanhar. Eu vou ler capítulo 5 de Gálatas, versículo 16 até 25. Por isso eu digo, vivam, no original, andem pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é o contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões
e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Como que devemos orar esta noite, antes de nós meditarmos nesse texto? Como que os irmãos querem orar e pedir mudanças na sua vida? Esse texto trata desse conflito interior em cada um de nós. Desejos da carne e a direção do Espírito. Quando aqueles discípulos, como já pensamos hoje de manhã, ontem, sexta-feira, os discípulos já têm sua personalidade, já são gente complicada. Eles agora andando com Jesus vão aprender uma outra maneira de pensar e agir. O discipulado é encontrar descanso em fazendo a vontade de uma outra pessoa e não a minha própria vontade. Portanto, eu acho, se os irmãos quiserem ajudar na oração e orar comigo, que devem pedir que isso aconteça na sua vida também. Que sua vontade seja suprimida e em lugar de sua vontade, Deus faça que a vontade dele seja feita, a vontade do Espírito, o Espírito de Cristo seja formada e Cristo seja formado em nós. Pode ser? Amém. Senhor, sem Ti não há nenhum progresso espiritual. Sem o Espírito Santo a encher-nos, não há possibilidade, Senhor, de ser Cristo formado em nós. Pelo contrário, o que será formado em nós é uma rigidez, uma maneira de ser natural. E aquilo que longe de te agradar, vai ser o contrário. Portanto, eu peço a Ti, creio que todos concordariam comigo, que nós precisamos aprender de Ti, ser advertido por Ti, Senhor, para a grande e maior glória do Teu santo nome. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém. Uns meses atrás, a Vida Nova lançou um livro chamado Pastor Pacificador. Os irmãos que não têm vivido tantos anos como eu, talvez nunca passaram por uma briga de igreja. Uma guerra entre uma facção e outra, numa igreja que se diz Igreja de Jesus Cristo. Eu tenho acompanhado e visto isso acontecendo. Esse livro, Pastor Pacificador, conta como quando tem uma briga de igreja, quando a igreja está rachando pelo meio, ele é convidado a chegar lá e fazer o máximo possível para sanar esses conflitos que também ocorrem dentro da própria gente. Ele começa a sua programação com um copo de água. Não sei se eu tenho aqui um copo de água. Daí, fiquem atentos. Ele bate esse copo bem firme. Água espalhada por todo lado. Daí ele pergunta: por que essa água se espalhou desse jeito? Todo mundo diz: ai, poxa, mas é óbvio, porque você bateu nesse copo. Ele diz: não, isso não é verdade. E todo mundo vai rasgando a cabeça. Será que ele está raciocinando bem? Será que ele tem algum problema lá no cérebro? A razão que a água foi despejada é porque tinha água dentro do copo.
Essa é a única razão. Porque se não tem água, você pode bater e nada acontece. E todo mundo fica meio envergonhado de não ter pensado nisso. Daí ele mostra que toda briga, toda guerra, como nós temos nesse texto, ocorre pelo simples fato de que nós temos desejos de nosso lado e outros têm desejos do seu lado. E quando esses desejos entram em conflito, o resultado é guerra. Guerra. Tanto guerra na Síria, ou Tunísia, ou na Líbia, ou qualquer outro lugar do mundo, e guerra na igreja também. Portanto, o apóstolo Paulo, que sabia muito sobre esse tipo de guerra, ele descreve isso, guerra interna, em capítulo 7 de Romanos, vai dar-nos algumas dicas como se pode esvaziar essa água do copo de nosso coração, para que nós possamos viver de uma maneira não somente pacífica, mas uma vida cheia do Espírito, e uma vida que representa de uma forma mais clara a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. A primeira dica, se os irmãos olharem, versículo 16, é a palavra andar ou viver no Espírito. A palavra andar é uma palavra que vem do Antigo Testamento para descrever nossa vida. Nossa vida humana é uma vida de idas e voltas. Não é uma vida de ficarmos estacionados. E nossas idas e voltas estão diretamente ligados aos nossos desejos. Nada que a gente faz deixe de ser promovido pelos nossos desejos. E esses desejos, que são naturais, são justamente aquilo que leva-nos a praticar os atos que nós praticamos. Um dia, a Patrícia foi acostada por 3 rapazes que entraram na casa com revólveres. Eu não estava lá, estive no escritório. E levaram ela a entregar tudo o que eles queriam, né? Porque ela tinha para entregar. Eu dou graças a Deus que ela não ficou muito assustada com essa experiência de assassinos dentro da casa, né? E ela ficou calma e diz: essa vida que vocês estão levando não vai dar muito certo, não. E se vocês querem dinheiro, eu posso dar tudo que eu tenho, não há problema nenhum, você pode levar, e assim por diante. Ficou bem calmo. Então, eles foram basculhando e fazendo tudo por aí. Irmãos, por que eles ameaçaram essa querida esposa? Muito simples, que eles tinham desejo de viver uma vida mais alegre para eles. Aquilo que eles mais gostavam, receber algum dinheiro que estava guardando em algum lugar da parte de Patrícia. E essa guerra, esse susto que eles deram, foi apenas um desejo da parte deles. Uma outra amiga que morava na mesma rua foi acostada por outro. E mesma coisa. Revólver, escondido. E ela tão calmamente colocou a mão no braço do rapaz e diz: olha, você não quer fazer isso? Isso não é um desejo muito genuíno, não. Você quer dinheiro e eu vou dar dinheiro para você. Em vez de ficar assustado e pensar que talvez ele vai me matar nessa hora. Desejo é assim. Você tem que pensar muito bem o que vai dar aqueles desejos se não são desejos impulsionados pelo Espírito. O discipulado, essa vida sobrecarregada que nós vivemos, que está nessa frase aqui atrás, nada mais do que é
procurar satisfazer nossos desejos. Se nossos desejos fossem diferentes, naturalmente nossa vida seria menos problemática. As brigas que ocorrem dentro da família, os divórcios, tudo acontece com brigas por causa de desejos que são, às vezes, pronunciados com grande veemência. Eu conheci um pastor no centro de São Paulo que toda a vizinhança abria janelas para ouvir esse pastor brigar com sua esposa. Imagina que vergonha. Pastor gritando para sua esposa. E, naturalmente, muita gente acha, puxa vida, esse é discipulado de Cristo. Eu não quero nada disso. Eu lembro outro caso em Manaus. Eu tinha deixado de pregar na igreja de Dom Pedro I. E nós ficamos com fome crescente, aguardando o pastor. O pastor estava num aconselhamento sobre divórcio. Depois de uma hora ou mais de tentar fazer tudo para mudar o plano de se separar, esse casal da igreja decidiu se separar e se divorciar. Amados irmãos, o texto diz que esta guerra que funciona dentro de nós e que funciona em alguns relacionamentos é uma guerra que não deve acontecer. Não dá certo essa guerra. Não produz realmente nenhuma glória para Deus. E se alguém bate palmas, deve ser o próprio diabo. Deixe-me ler esse texto de novo, versículo 16. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os desejos da carne, portanto, já se dividem dos desejos do Espírito e se dividem radicalmente. A carne é uma palavra que Paulo escolheu para usar e descrever o que em hebraico é chamado o desejo errado. Não é todo desejo que é errado. Alguns desejos são maravilhosos, mas alguns são desejos errados. E quando esses desejos errados vêm entrar em conflito com o Espírito, o resultado é o que ele diz aqui: conflito e guerra. Portanto, em primeiro lugar, a recomendação do discipulado paulino é andar pelo Espírito. De manhã, quando a gente acorda e tem esse momento de tranquilidade diante de Deus e falar com Ele: Senhor, hoje haverá expressão na minha vida de desejos. Eu peço que pelo Teu Espírito eu desejo o que Tu desejas. Muito bem. Daí, o apóstolo, no versículo seguinte, 17, ele diz o seguinte: que a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Aqui ele diz que há certos desejos dentro do crente, do discípulo, que são contrários ao nosso desejo natural. E a razão disso é porque nós, depois de se converter, depois de conhecer a Cristo, depois de receber esse novo nascimento, há dois tipos de desejo. Um desejo que é de nossa vida anterior, natural, e a vida do Espírito em nós. O apóstolo Paulo descreve como ele tinha essa luta quando ele se converteu, capítulo 7 de Romanos. São, então, dois desejos
que alguns compararam com o cachorro branco e o cachorro preto, que estão em luta um contra o outro. E o apóstolo Paulo parece que concorda muito bem com essa ideia. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas também quero fazer a minha vontade natural. E o resultado é esse conflito na vida cristã. O discipulado é ficar cada vez mais convencido que é a vontade que me dará maior satisfação. Quando chegar no fim da vida, como David Brainerd foi missionário lá na Nova Inglaterra, há 250 anos atrás. Quando ele morreu com 29 anos, depois de apenas 5 anos do campo missionário, sofrendo demais com tuberculose, ele falou uma coisa incrível. Eu não teria vivido a minha vida de modo diferente do que vivi por nada neste mundo. Eu não tenho nenhum remorso, nenhuma tristeza pela maneira que eu vivi. Em outras palavras, seu discipulado foi deixar o Espírito Santo, de fato, dirigir a sua vida. Quando nós conseguimos ler o resto desse texto, nós então temos detalhados para nós quais são as áreas de nossa carne natural, de nossa vida anterior a Cristo, e nossa vida depois de ter o Espírito. Portanto, nós devemos meditar um pouquinho essa noite sobre essas distinções que são complicadas, tanto em briga de igreja, entre cônjuges e também briga dentro de nós mesmos. Primeiro, ele coloca a lista sobre as obras da carne. Elas são divididas em 4 divisões. Olha na sua Bíblia, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas, são óbvias. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A primeira divisão é sexo ilícito fora do casamento. É a área que naquela época, em nossa época, é a área de muito conflito. Muito conflito. Por alguma razão, há dentro de nós uma paixão que leva a pessoa a ser tentado. Aliás, numa pesquisa feita sobre que tipo de tentação é mais capaz de derrubá-lo entre homens, não mulheres. Entre homens é a tentação sexual. 67%, 2/3 dos entrevistados disseram que era tentação sexual. Em outras palavras, aquele desejo que se mantém dentro de nós. E Paulo reconhece que depois de casado, que você deve reconhecer esse desejo como legítimo, apenas controlado pelo Espírito dentro do casamento. Bem amoroso. Mas olha fora, tudo errado. E só cria tremendos conflitos na vida. Então a primeira categoria é sexo ilícito. Notem bem a segunda categoria, versículo 19, em nosso discipulado paulino. Idolatria, feitiçaria, que são áreas de buscar forças e poderes sobrenaturais que não são de Deus. Nós conhecemos essas forças e poderes neste amado Brasil, chamado macumba, candomblé, e qualquer tipo de envolvimento com essas forças sobrenaturais e demoníacas, totalmente contrário a Deus.
Isso era muito forte na época de Paulo, nós sabemos, porque na igreja de Éfeso, eles queimaram livros mágicos que estão relacionados com como que a gente tem contato com esses poderes de valor de 50 mil denários. Cada denário valia o salário de um dia para um trabalhador. Portanto, já sabem que era muito dinheiro. Cuidado com qualquer envolvimento com o mundo sobrenatural que não seja Deus, seu Espírito. Terceira divisão, e essa bem mais extensa, são 7 características que provocam esses tipos de conflito. Principalmente ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Qual é o problema do desejo envolvido no ódio, na ira, da inveja, desses conflitos entre pessoas? A fonte disso é desprezo pelas pessoas. É o simples desprezo para a pessoa. Se eu pudesse honrar uma pessoa, como disse C.S. Lewis, que parece que quando nós chegarmos no céu e descobrir que nós seremos tentados a adorar essa pessoa, como se fosse um Deus encarnado lá no céu, nós teríamos atitude completamente diferente na maneira que nós tratamos as pessoas. É muito difícil odiar uma pessoa que você respeita tremendamente, que você acha uma pessoa importantíssima para a sua vida. Talvez alguém que lhe deu uma ajuda, uma bênção muito inesperada e muito grande. A história interessante é de um bêbado que estava andando ao lado de um rio que passava pelo centro da cidade. E como ele estava muito inseguro, ele caiu dentro da água e estava afogando, gritando socorro. Andando também à beira desse mesmo rio, um homem muito bem vestido, obviamente um homem de certa riqueza. Ele, sem pensar, pulou na água, resgatou o bêbado, colocou novamente na beira do rio. O bêbado tentou dizer obrigado. O ricaço, empresário, disse, pois não. Colocou a mão no bolso, tirou um cartão e disse, se você algum dia me precisar, só me procure. Passou o cartão para o bêbado, os dois se separaram. Aquele bêbado, já bem mais claro na cabeça, dormiu na rua. Na manhã seguinte, com muito frio, levantou, pôs a mão no bolso, buscando algum dinheirinho para comprar um pãozinho, nada. Mas, por acaso, encontrou o cartão que ele já tinha esquecido e, aos poucos, voltou. Se você precisar de mim, me procure. E ele estava precisando, então ele foi correndo atrás desse endereço e descobriu que era a melhor casa, um verdadeiro palácio da cidade inteira. E agora o que ele faz? Coragem da fome, apertar essa campainha, lá vem o porteiro, o que você quer? Ele não falou nada, só mostrou o cartão, pois não, pode entrar. Chega lá na casa, uma casa cercada por uma cerca de mais de 1 quilômetro, e chega lá na casa, novamente, coragem, outro porteiro, o que você quer? Mostra o cartão, pois não, pode entrar. Daí ele fica em pé, ela não tem coragem de sentar, toda a roupa rasgada, suja, mal cheirante. De repente, aparece aquele homem que eu tinha tirado das águas mortíferas. Meu amigo, você chegou. Deve estar com fome, não é verdade? Ele não mentiu.
conduziu-la para a sala de jantar, um café de manhã, 6 estrelas. Eu nunca vi, mas diz que existe. O bêbado sentou, comeu, até não podia engolir mais um bocado. Daí ele levanta para ir embora, diz, para onde que vai? Eu não vou para lugar nenhum. Então, por que não ficar aqui? Tem sala de hóspedes, quarto de hóspedes, tem gilete, tem sabonete, tem toalha. Se está com necessidade de dormir, pode usar a cama lá, dorma. Exatamente o que ele fez. Dormia até meio-dia, cheiro de churrasco, desce novamente, mais um banquete. Irmãos, 6 meses depois, aquele mesmo homem, este com valise na mão, indo para a China, para um grande negócio. Por quê? Porque ele foi tratado com honra, em vez de desprezo. Só por isso. Todas essas palavras são reflexo do que eu penso sobre as pessoas de quem eu falo mal. Essa maledicência tão comum entre crentes, imagina, provocada por desejos de nos elevar a nós mesmos, mostrando o lado ruim das pessoas que eu desprezo. Último lugar nessa série de características é bebedeira, embriagar-se, alcoolismo, vício de falta de controle, que nós encontramos também naquele versículo 19, 20, 21. Orgias e coisas semelhantes. Coisas semelhantes a gente encontrou no centro de São Paulo, com a nossa filha, trabalhou com meninos de rua, cheirando cola, pessoas que fogem de casa, que roubam e vivem nessa vida absolutamente sem regra nenhuma. Pessoas que criam muita dificuldade numa grande cidade como São Paulo. Muito bem, irmãos, aí estão os desejos que provavelmente os conflitos na sua vida surgem e precisam ser colocados debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Qual é o outro lado? Qual é a reação dessa nova vida em Cristo? Depois que Jesus foi exaltado, depois que o Espírito Santo desceu sobre a sua igreja, o discipulado passa de ser, em vez de seguir a Jesus literalmente e fisicamente, como os 12, nós seguimos a Jesus através da direção do Espírito Santo. Por isso que o texto que nós lemos aqui, em versículo 22, o fruto do Espírito, o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Porque os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Quer dizer, no seu batismo, você declarou publicamente que você queria totalmente acabar com esses desejos carnais, que você queria crucificá-los, que você queria que Deus pegasse um martelo e passe em cada um desses fontes de pecado e tentação pregos, e pregá-los bem firmes, num lugar bem alto para a gente ver. Isso foi crucificado. Eu não faço mais nada para promover aquele desejo. Agora, pelo contrário, no lugar deles, surge o que o texto chama de fruto do Espírito. O fruto do Espírito não é uma obra, não é coisa que nós podemos produzir
por nosso próprio esforço. É por isso que o texto diz que não há nenhuma lei que pode promover estas características. Ela é concedida pelo poder do Espírito transformador na sua vida e na minha. O que eu preciso é reconhecer quando esse fruto não está surgindo. Lembra que Jesus contou a história dessa figueira que não produziu nada. Deve ter sido importada de algum lugar do mundo que produziu um figo lindo, gostosíssimo. Então ele está sempre esperando, mas nada acontece. Como que a gente responde a esta pergunta? Por que eu não amo fulano de tal, quando a Bíblia diz que eu preciso amá-lo? Por que eu desprezo fulano, quando eu preciso amá-la? Mostrar amabilidade, mostrar alegria cada vez que eu vejo ela, e mostrar esse fruto de Espírito. A única maneira que isso vai acontecer, irmãos, é resposta à oração. Uma vez que você reconhece qual é esse fruto que não está sendo produzido na sua vida, você dobra os joelhos, levanta sua prece ao Senhor e peça que Ele enche sua vida com essa característica. É maravilhoso ver quando pessoas que começam a sua vida deixando esse mundão, pessoas que eram dominados pelas obras da carne, começar a mostrar esse fruto do Espírito. Alegria, paz, amabilidade, paciência, todas essas qualidades necessárias para viverem a mais perfeita comunhão. Eu não conheço os irmãos, eu não chego lá na janela da sua casa para ver lá dentro como estão vivendo. Eu não acompanho os irmãos a nenhum lugar de emprego para ver se de fato a vida de Cristo está sendo formada em vocês. Eu só sei que se você reconhece esta falta, eu tenho descoberto nesses 56 anos de casamento que a esposa é uma das melhores pessoas do mundo para ajudar você. Descobrir o que não está sendo produzido na sua vida. Então, talvez junto com ela, pedir a Deus com muita fé, que Ele comece a produzir paz, em vez da ansiedade, amor, em vez de desprezo, negligência, paciência, em vez daquela impaciência, gratidão, em vez de críticas e reclamações, que são muitas vezes motivo de divórcios e separações de família. Aquela nota que o marido deixou, eu não te posso agradar, então eu vou embora. É só isso. Que pena que não houve esse enchimento do Espírito, esse fruto do Espírito sendo produzido de maneira que claramente a gente está progredindo nesse discipulado de Cristo e encontrando esse descanso, porque o conflito é muito cansativo, irmãos. Demais mesmo. Um primo muito distante meu escreveu um best-seller sobre casamento. Best-seller na América, nunca foi trazido para o Brasil. Ele fala sobre como brigar com sua esposa. É muito interessante a ideia, como brigar. Não é bem o fruto do Espírito, mas é uma ideia de, pelo menos, não acabar no divórcio. Primeira coisa, quando vocês vão brigar, primeiramente, concordem que vocês querem brigar. Esse negócio de brigar sem um dos cônjuges querer brigar é muito ruim.
Uma vez que os dois decidem que querem brigar, você baixa o tom de voz vários decibeles. Falar baixinho. Esse negócio de gritar não serve para uma briga com cônjuge. Você então escolhe um instrumento de guerra que não fere, porque se você ferir ela ou ele, você vai pagar a conta lá no hospital. Então é melhor sempre usar espada de borracha, uma coisa que não vai ferir. Mais uma coisa, quando cansam da briga, vocês e nada é resolvido, coloca a briga na gaveta, até a gente querer brigar mais sobre o assunto. São conselhos mais mundanos do que espirituais. A maneira que Deus recomenda é que esse conflito resolve sempre com fruto do Espírito. Domínio próprio, essa mansidão, amabilidade, alegria, e todos são marcas de amor agape. Amor agape é o amor de Deus que está derramado no seu coração, que é justamente a característica de um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. O nosso texto acaba falando com mais palavras relacionadas com o Espírito Santo na sua vida. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões. A palavra paixões são desejos muito, muito fortes. E seus desejos. Versículo 25. Se vivermos pelo Espírito, isto, o Espírito que está nos dando essa vida da esperança do céu, de salvação, de perdão de pecados, tudo é o Espírito em você. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, e a palavra não é mais andar pelo Espírito, mas a palavra no original é simplesmente entra no falange do Espírito. Isto é, pegue outras pessoas para lhe ajudar. As vitórias de Alexandre o Grande, e depois foi copiada pelos romanos também, foi de criar um Wehrmacht, que os alemães chamavam, né? De uma máquina de guerra que não pode ser vencido. Era juntar os homens com seus escudos grandes e com suas lanças, todos em fileiras, que podiam mover como se fosse um navio de 50 mil toneladas e vai passando por cima do inimigo. Essa é a palavra que ele usa aqui. O que dá força para você, querido irmão, para viver essa vida do discipulado? São as pessoas com quem você tem amizade. Pessoas que estão orando por você. São pessoas que estão no seu próprio grupo pequeno e que estão estudando a palavra junto e que você pode abrir o coração. Esse pequeno grupo, ou seja, só uma pessoa, com essa pessoa você pode criar esse falange, essa máquina de guerra contra aquelas tentações dos desejos e paixões que não podem ser admitidos na vida cristã. O texto termina dessa forma: não sejamos presunçosos. O que significa presunção? É achar que eu posso vencer a guerra sozinho, ou que eu tenho que sempre vencer, que meu desejo sempre tem que ser satisfeito. Eu dou graças a Deus que na medida que a gente vai envelhecendo, a gente começa a
perceber que há certas maneiras de lutar contra a tentação que no início da vida cristã não funcionaram. Parece que a gente está progredindo. O Conde von Zinzendorf teve uma ideia muito interessante. Foi esta. Ela foi a pessoa que deu para os morávios aquele abrigo no seu condado, lá na Saxônia, e que de onde saíram mais missionários durante sua vida do que todas as outras igrejas do norte da Europa, que eram milhares de igrejas. Seu plano foi esse: Deus me permita de que há uma semana eu possa ver de onde eu estava, como eu tenho progredido. E que depois de um mês posso ver que estou progredindo. E depois de um ano que eu não estou na mesma situação que eu estive um ano atrás, que eu estou progredindo. Eu vivi durante a última guerra mundial. Eu não era muito velho, não, mas eu estava vivo. E eu lembro com que empolgamento a gente ouviu das forças dos aliados avançando desde aquele dia, chamado Dia D. E estavam avançando, pelo menos na França, primeiro na França, depois cruzaram a fronteira da Alemanha, entraram na Alemanha e foram empurrando até chegar no mar com os russos vindo do outro lado. E a gente proclamou o fim da guerra. Irmãos, o fim da guerra só na volta de Cristo ou quando você for enterrado. Não tem fim dessa guerra antes. Mas olha, progresso tem. E esse texto foi colocado para que seu discipulado seja menos sobrecarregado com necessidade de pedir perdão, Senhor, me perdoe, novamente eu caí. Menos cansaço de pedir perdão, mais alegria no fato de você estar progredindo. A não ser que você já chegou e não tem mais nada de problema na sua vida, nenhum problema. Você é verdadeiramente santo como Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, que Tu nos dás esse auxílio, sem o qual nós não teríamos a mínima chance de vencer o pecado em nossa natureza humana. Oh Deus, muito obrigado por esta igreja, muito obrigado por todo o esforço, trabalho que deu para levantar este farol de luz no meio de tantas trevas nessa cidade de Brasília. Oh Deus, usa cada um de teus servos para brilhar como luz, como sal, como uma cidade em cima de uma montanha que não pode ser escondida, que de fato eles vivem como verdadeiros discípulos de Cristo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.